Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1, eu vou ler todo esse texto, irmãos, até o versículo 19. São 19 versículos, mas nós vamos ler todo ele, porque ele é muito importante para nós vermos como é que Deus, ele faz na vida daquele que crê. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles que não acharam podem ler aqui no Data Show. Acompanhe comigo, irmãos, esta noite. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, porém, por fim sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com aquela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando em um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, haja
unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Somente até o 18 mesmo. Ok, igreja? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É interessante, irmãos, como às vezes a gente repete os ciclos nas nossas vidas pessoais e em sociedade e no mundo como um todo, os ciclos às vezes parece que sempre estão se repetindo. Eu aprendi, irmãos, através da experiência, principalmente na igreja, que é interessante quando chega esse período de final do ano, irmãos, como os problemas se avolumam, né? Eu e minha esposa, a gente como pastor, a gente tem a percepção, porque quando os irmãos estão aí, às vezes, passando lutas, a gente também recebe o impacto, porque a gente participa das lutas de vocês, e a gente sabe que o volume de batalhas, irmãos, crescem. Parece que vai se aproximando o final do ano, irmãos, a gente vai recebendo, e aquela carga do ano todo, parece que vai vindo um peso sobre nossos ombros. E geralmente, nesse período, eu sempre prego sobre isso, desse momento, porque é o que a gente sente também. Esse momento de lutas, batalhas, dificuldades. Às vezes, irmãos, as pessoas esperavam, né, que ocorresse algo naquele ano e não ocorreu, vai chegando no final do ano, parece que aquilo impacta também com as suas vidas. Esta noite eu quero conversar com os amados irmãos aqui nessa ministração e falar sobre a vida desse homem de Deus, Elias, que também foi impactado, irmãos, pelas batalhas na vida. Elias, ele surge no cenário profético, irmãos, aqui na palavra de Deus, quando ele é encarregado de levar uma palavra ao rei Acabe e à sua esposa, irmãos, que era maligna, a Jezabel. E também levaram uma palavra de repreensão, irmãos, contra aquele povo. Então aí surge o profeta Elias. Nós não sabemos os seus pais, não sabemos muito da sua história. E Elias se coloca diante de Acabe e ele profetiza que 3 anos e meio não ia cair chuvas sobre Israel. E aí, irmãos, aquilo ocorreu conforme a profecia do homem de Deus. E aí, irmãos, depois de 3 anos e meio, ele recebe uma direção do Senhor de ir novamente na presença de Acabe e vai novamente orar para que haja chuva. Mas antes disso, irmãos, ele faz um desafio, né? Ele é desafiado e faz um desafio. E esse desafio, irmãos, o lugar do encontro desse desafio é no Monte Carmelo, onde ele vai ali enfrentar os profetas de Baal, irmãos, e os profetas de Aserá. E a gente conhece muito bem esse texto, irmãos, que ele vence os profetas, que Deus manda fogo do céu, e aí todo mundo vê que ali é verdadeiramente uma mensagem de Deus. Ele mata os profetas, mas aí, irmãos, Jezabel, a mulher maligna de Acabe, fica sabendo da vitória de Elias, e ela manda uma mensagem para Elias. Ela manda dizer ao profeta que da mesma maneira, irmãos, que ele fez com aqueles profetas, ela vai fazer com ele, que ia matar ele. Ele já sofria perseguição, porque não tem profeta que não sofra perseguição.
Mas aí, irmãos, quando isso ocorre, irmãos, parece, irmãos, que Elias, em toda a sua caminhada, tudo que ele tinha feito e sido usado por Deus, parece que tudo sumiu, parece que tudo desapareceu. E aí, irmãos, Elias, aquele profeta ungido de Deus, que orou e desceu fogo do céu, ele fica com medo, ele se entristece, ele agora fica desiludido, esgotado, e ele começa a se sentir um fracassado, até mesmo ministerialmente. Já pensou, irmãos, o homem que orou e desceu fogo do céu, se sentir um fracassado ministerialmente? Misericórdia, mas aconteceu com ele. Ele sentiu até um desejo de morrer, irmãos. E ele, irmãos, queria desistir de tudo e jogar a toalha. Isso acontece, irmãos, com aqueles que estão envolvidos ministerialmente. Pode ocorrer com as pessoas. O cansaço chegar também das batalhas, das dificuldades. E pode chegar, irmão, a passar nas nossas mentes o desejo de desistir da jornada. Mas nós vamos ver durante toda essa mensagem, irmãos, que Deus é Deus, amém, irmãos? E Deus, quando chama, Ele supre, irmãos. Deus está conosco em todos os momentos. Então, irmãos, ali Deus tinha dado uma grande vitória ao profeta. Mas nem isso, irmãos, tinha conseguido manter Elias de pé. Nem a grande vitória que ele teve diante daqueles profetas. Ali, Elias aqui, irmãos, está como um sofredor, um fracassado, um derrotado. Alguém que está passando um grande sofrimento, mesmo com a vitória na mão. Mas nós vamos já chegar lá, por que ele está passando essa dificuldade. O que eu quero meditar com meus amados irmãos esta noite é que esse homem era um homem de Deus, amém ou não amém? Amém. Mas agora ele estava assim, se sentindo um derrotado, se sentindo um fracassado. O que eu quero meditar será, irmãos, que Deus, Ele se importa com aqueles que estão assim, se sentindo desanimados, se sentindo cansados, se sentindo até mesmo derrotados. Será que Deus tem alguma palavra de direção para aqueles que se sentem assim esta noite, irmãos? Quais são as respostas, irmãos, que Deus pode dar para aquele que está cansado? Eu falo cansado de tudo, irmãos. Do trabalho, do ministério, cansado até mesmo no seio familiar. Irmãos, quantas as vezes, no tempo que eu trabalhava, antes de me aposentar, quantas as vezes eu não me senti cansado, irmãos? E a ponto de querer sair da onde eu trabalhava, porque não aguentava mais. E tem momentos que nós chegamos assim, irmãos, esgotamento físico, mental, espiritual. Há momentos que nós estamos assim. Amém ou não amém, irmãos? Mas Deus, irmãos, Ele tem algumas respostas para nós que nos sentimos assim. A primeira resposta de Deus, irmãos, para aqueles que estão cansados, presta atenção. A primeira resposta de Deus é que Deus, irmãos, Ele vai sempre nos encontrar onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja. Nós nunca vamos conseguir fugir da presença de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Elias, irmãos, aqui ele estava esgotado. A gente pode ver em 2 Reis 19, versículo 4, que ele foi para o deserto, fugiu de tudo, largou tudo. Versículo 4. Então, versículo 4, 2 Reis 19, versículo 4. Então, ele foi para o deserto, irmãos, ele deixou tudo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava jogando a toalha, como nós dizemos, irmãos? Ele estava desistindo da jornada, da caminhada. Mas, queridos, vejam bem, este homem, ele teve grandes experiências com Deus,
Deus deu a ele grandes vitórias, e ele mostrou, irmãos, Deus mostrou a Elias a sua providência. Deus sempre esteve com Elias. Deus sempre, irmãos, direcionou Elias. Deus sempre fortaleceu Elias. Deus sempre deu vitórias a Elias. Mas agora, no momento que ele recebe uma ameaça, uma perseguição, tudo desmoronou. Porque na realidade não foi só isso. Na realidade, creio eu, irmãos, que foi uma sequência de lutas que Elias passou, dificuldades, perseguições, e com a última, irmãos, ele veio desmoronar. E agora ele estava tentando se esconder de Deus, ele foi para o deserto. Ele estava tentando fugir de Deus, ele estava tentando, irmãos, se esconder e desistir da sua vida ministerial. Chega! Eu não quero mais ouvir nenhum direcionamento, eu não quero ouvir mais nenhuma ordem de Deus para me enfrentar ninguém, porque eu estou cansado, eu vou para o deserto. Mas vejam bem, meus queridos, amados irmãos, quando a gente lê o Salmo 139, a partir do versículo 7, irmãos, a gente vê, queridos, que ninguém pode fugir de Deus. Não há possibilidade de se esconder de Deus. Vejam bem o que diz esse Salmo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Então não tem como fugir de Deus. Não tem como a gente se esconder de Deus. Não tem, irmãos, como a gente querer, irmãos, se ocultar de Deus. A gente pode estar, irmãos, no mais profundo cansaço. A gente pode estar, irmãos, na mais profunda peleja, irmãos. A gente pode querer fugir daquilo que Deus tem para nossas vidas, mas a gente jamais vai se esconder de Deus. Os irmãos compreenderam isso, irmãos? Amém? Quando ele chegou, irmãos, no Monte Horebe, aí ele entra numa caverna. Entra numa caverna, mas Deus chega lá na porta da caverna e diz: rapaz, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém se esconde de Deus. Ele foi para o deserto. Do deserto ele subiu o Monte Horebe. No Monte Horebe ele entrou numa caverna, mas lá Deus estava na porta dizendo: ei, rapaz, o que você está fazendo aí? Ninguém se esconde de mim não, meu filho. Né? Então, irmãos, Deus tem todo o poder, irmãos, para nos encontrar onde quer que a gente esteja. Não há nada que a gente possa fazer escondido dele. Não é possível, irmão, a gente se esconder dele. Ele nos encontra e ele sabe tudo sobre nós, o que nós passamos, as nossas batalhas, os nossos pensamentos, as nossas dores, os nossos medos, as nossas aflições. Deus sabe tudo, irmãos. Ele conhece todas as coisas, irmãos. E acima de tudo, Deus nos encontra onde quer que nós estejamos. A gente pode ver pela palavra de Deus, irmãos, porque ele foi onde estava José, irmãos, lá no fundo da cisterna, onde ele tinha sido jogado pela inveja. Deus o encontrou lá, irmãos. Ele foi lá na fornalha, onde estava Cedraque, Mesaque e Abidnego, irmãos, e ele foi lá na fornalha, irmãos, e o fogo não consumiu aqueles homens. Ele encontrou Daniel na cova, lá dentro da cova dos leões, e fez os leões jejuar, irmãos. Ele encontrou Elias na caverna, irmãos, e ali ele tratou com Elias, e nós vamos ver aqui, irmãos, Deus nos conhece, irmãos, Ele conhece a nossa vida, e Ele vai encontrar onde quer que a gente esteja, porque Ele sabe o que eu e você passamos. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Ele está com os olhos da tua vida, Ele sabe o que você passa, Ele sabe a tua situação, e Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Então, meus irmãos,
Quantas pessoas, irmãos, a gente vê aqui na palavra de Deus, que foi necessário Deus encontrá-las e mudar as situações delas. Quantas pessoas Deus as encontrou, e elas estavam no estado, mas quando Deus encontrou, Deus mudou as situações delas. A gente pode ver, irmãos, lá em Marcos 10, do 46 ao 52, a história de Bartimeu. E Jesus, irmãos, foi ao seu encontro no caminho de Jericó, e ele tinha aquela vida que nós sabemos, pedindo esmola. Deus foi lá e mudou a vida dele. Nós podemos ver, irmãos, os discípulos dentro do barco, no mar da Galileia, na terceira vigília da noite, a tempestade, eles desesperados. Jesus foi caminhando sobre o mar até onde eles estavam e acalmou a tempestade. A gente pode ver, irmãos, que a viúva de Naim, irmãos, ela estava abalada, a perda do seu único filho, ia levando ele para o cemitério, mas Jesus foi aonde ela estava, ressuscitou o menino e deu uma nova vida àquela mulher, irmão. A gente pode ver dois discípulos desanimados, porque estavam decepcionados. Eles iam no caminho de Emaús. Jesus vai onde eles estão, se aproxima deles, e aí, irmãos, o Senhor renova a fé e a esperança da vida daqueles discípulos. Quem sabe você, esta noite, chegou aqui meio assim, meio desanimado, meio triste, semelhante a estes, mas o Senhor, Ele tem algo para você, e esta palavra é para você esta noite, e Deus quer falar com você esta noite. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a primeira resposta de Deus para aquele que está cansado é que Deus, irmãos, Ele vai aonde nós estamos. Ele conhece o que nós passamos. A segunda resposta de Deus para aquele que está cansado, irmãos, é que Deus, irmãos, Ele fala do jeito que Ele quer para nós. Da maneira que Ele quiser, Ele vai falar conosco. Eu não sei qual é a sua concepção, que você entende, que é o jeito certo de Deus falar. Tá certo? Mas vamos reler aqui o versículo do 11 ao 13, 1 Reis 19. Vamos ver aqui algumas coisas. Então foi-lhe dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, irmãos, às vezes nós temos a tendência, irmãos, e isso já é mais do que comprovado, que a gente quer ouvir Deus falar numa manifestação maravilhosa de poder. É que fogo caia do céu, que haja anjos, e aí a gente compreende que Deus está falando. Às vezes, irmãos, tem até, graças a Deus isso diminuiu, né? As pessoas ficavam escolhendo igrejas onde, segundo o entender delas, Deus estava falando. Deus estava mostrando, Deus estava revelando, né? Porque elas entendiam, quando tem uma palavra mais inflamada, quando tem uma palavra, irmãos, mais poderosa, né, podemos dizer assim, é porque Deus está falando. As pessoas têm a questão de dizer: não, eu vou para lá porque ali tem uma oração forte. Irmão, oração, irmão, não tem oração fraca nem oração forte. Irmão. Oração é oração. Se você ora com fé, toda oração é forte. Amém, irmãos?
E aí as pessoas correm às vezes para a igreja, irmãos, buscando ouvir Deus falar. Ou então Deus só vai falar se tiver, como nós vimos aqui, né? Essa unção maravilhosa, muito barulho, aí Deus pode falar. Mas vejam bem, irmãos, nosso Deus, ele quebra paradigmas, irmãos. O nosso Deus não tem padrão, irmãos. Ele opera e ele fala da maneira que ele quer. Amém ou não amém, irmãos? Ele não tem um padrão, não. Quando acontecer isso é porque Deus está falando. Não, irmãos. Deus, ele não trabalha com padrão. Pelo contrário, ele quebra muitos paradigmas. Tem crente, irmãos, que pensa que Deus só está presente no culto, irmãos, se houver o reteté, né, que nós conhecemos. Se tiver reteté, sapateado, aí Deus está presente. Se não tiver, se tiver só um pastor pregando aqui, e um bocado de irmãos ouvindo a palavra, Deus talvez não esteja falando. Na mentalidade dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus, ele não precisa de barulho para estar presente. Agora, irmãos, é natural, toda vez que Deus está presente, ter barulho. Porque a gente glorifica, a gente exalta, a gente louva o Senhor. Amém ou não amém? Você crê que Deus está aqui? E por que você está com a boca travada aí e não dá um glória a Deus? Geralmente, ele não precisa. Ele não precisa. Não. Deus olha lá do céu. Ih, rapaz, ali os irmãos estão fazendo barulho danado, eu vou para lá. Não, irmãos. De maneira nenhuma, irmãos. Eu já dei um testemunho aqui nessa igreja, irmãos, que eu fui uma vez numa igreja lá no centro, isso há muitos anos atrás, no tempo em que o ministério do Randy Clark, que era um americano, estava muito em moda, e a igreja que eu congregava, alguns irmãos foram. Aí nós fomos para essa igreja, que era a igreja mãe, lá no centro, e lá estavam os americanos, irmão. Os americanos orando, profetizando sobre a vida das pessoas, e um tradutor. E os americanos impondo as mãos, e pregando, e fazendo um barulho medonho ali, e eu não senti nada. Não senti nada, irmão. Nem eu, nem as pessoas que estavam lá. Não teve aquele movimento que eu esperava, não houve nada. Aí o pastor da igreja parece que viu que o negócio não estava, né, caminhando do jeito que ele esperava. Aí ele, daqui a pouco nós vamos voltar para a oração, mas antes disso, deixa eu dar uma oportunidade, o irmão está aqui hoje. Vem cá, irmão, vem cá, dá uma oportunidade do irmão aqui. Aí, daqui a pouco nós vamos voltar para a oração. E o irmão era um senhor de idade, e ele, irmão, o ministério de louvor já tinha louvado com os instrumentos tudinho, e o irmão pegou só um violão, irmão. E quando o irmão começou a dedilhar o violão e começou a louvar, meus irmãos, parece que eu estava em outra igreja. Foi um poder, os irmãos glorificando e dando glória a Deus, e a igreja pegou aquele fogo, irmãos, o irmão louvando aquele hino, irmãos, que fala sobre um dia tudo irá passar, né? Que nós vamos para a glória. Irmãos, mas foi um mover de Deus. Um mover de Deus. Sabe, irmãos, por quê? Porque Deus se fez presente. E a igreja percebeu que Deus estava presente. Não foi porque os americanos estavam presentes que a igreja ia ser cheia do poder de Deus. Não era porque os americanos estavam gritando. Não era porque os americanos estavam... Não. Mas foi porque um irmão humilde, com um violão, era cheio do poder de Deus e da presença de Deus. Os irmãos compreendem, irmãos? Então Deus, irmãos, contagiou a igreja pela unção do Espírito Santo de Deus. E é assim que Deus opera. É assim que Deus opera, irmãos. Porque onde Ele está, irmão, dá vontade de a gente glorificar, exaltar o nome dEle. Né? Quando a gente sente a presença maravilhosa dEle. O pastor, irmãos, a gente chora, né?
a gente chora, se emociona. O pastor Takayama é um pregador antigo, irmãos. Eu ouvi muita pregação do pastor Takayama, um japonês, no começo da minha fé. Mas ele entrou na política, irmãos, ninguém ouviu mais falar nele, né? Até hoje ele é deputado federal. E aí, irmãos, ele dizia o seguinte, uma pregação bem antiga, irmãos. A emoção não traz o Pentecostes. Não, irmãos. Mas o Pentecostes traz emoção. Quando Deus se faz presente, irmãos, a unção de Deus, nós choramos, irmãos, nós glorificamos. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Mas aí, irmãos, com Elias, Deus falou numa brisa suave. Ele não falou no terremoto. Ele não falou, irmãos, de outra maneira. Ele falou numa brisa suave. Chegou uma brisa suave, né? E ali Deus falou. Já com Moisés, irmãos, Deus falou com barulho e trovão. Com Elias, Deus falou com um vento suave. Nós, aí, irmãos, temos que entender a dinâmica de Deus. Deus há de escolher o jeito certo de falar comigo e com você. Quando a gente está cansado, sobrecarregado, é Deus que vai achar o jeito certo de falar comigo e com você. Amém, irmãos? E aí, irmãos, nós não podemos determinar o jeito que Deus vai falar comigo. Ah, eu vou para lá porque vai ter o pastor famoso. Deus vai falar comigo. Não, irmão. Deus, ele fala da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Está certo, irmãos? Ah, mas eu só creio se Deus falar através da profecia. Eu só creio se Deus falar, se aparecer um anjo. Eu só creio se Deus falar, irmãos, se ele usar aquele pregador de renome. Não, irmãos, Deus fala do jeito que ele quiser. Como ele quer, da maneira que ele quer. Ele pode usar uma criança para falar com você. Ele pode usar uma pessoa sem instrução para falar com você. Deus usou até uma mula para falar com Abraão. Com Balaão. Deus, ele fala da maneira que ele quer, irmãos. Amém, irmãos? E aí, meus queridos e amados irmãos, a nossa vida agitada, na correria, né? E aí a gente, talvez, nós, irmãos, nessas correrias, que não estamos percebendo Deus falar conosco. Então, a necessidade de nós nos aquietarmos para ouvir Deus falar. Vamos nos aquietar para ouvir Deus falar. Porque a gente, irmãos, está correndo muito. A gente tem que desacelerar. A nossa vida está muito acelerada, irmãos. E o tempo parece que diminuiu. Corre para um lado, corre para o outro. Problema de um lado, problema do outro. E às vezes a gente não está ouvindo Deus falar. Amém, meus irmãos? Deus, irmãos, ele tem prazer em nos falar, nos encorajar, nos animar. Agora, do jeito de ele falar, irmãos, quem escolhe é ele, não somos nós. Mas ele tem prazer em falar conosco. A terceira, irmão, resposta de Deus para aquele que está cansado, é que Deus, irmão, sempre ele vai falar conosco e vai trazer um sentido para a nossa vida. Ele sempre vai trazer um sentido para a nossa vida. E isso ele faz de duas maneiras, vejam bem. A primeira é mostrando, irmãos, que a nossa vida, o nosso trabalho não é em vão na obra de Deus, nem no reino de Deus, aquilo que a gente faz para ele. Porque a grande verdade, irmãos, de Elias, quando ele fugiu de Jezabel, é porque ele estava triste, desanimado, e aí mudou a visão dele, da realidade que estava ocorrendo, irmãos. Ele não via mais sentido na vida dele como profeta, no ministério. Ele não via mais sentido, irmãos, na sua vida, porque na mentalidade dele, irmãos, né, tudo que ele fez não teve nenhum valor. Na mentalidade dele, irmãos, ele orou, Deus desceu o fogo do céu, mas o povo não se converteu, continuou do mesmo jeito. Ele venceu os profetas de Baal, mas aquela que era adoradora continuava perseguindo ele. Então ele disse, o que é que eu estou fazendo aqui, nesse ministério? Então não tem mais sentido eu estar no ministério, e pensou até em morrer. E aí esse texto aqui, irmãos, fala justamente das circunstâncias
do servo do Senhor, irmãos, que na sua crise pensou até em morrer. Os profetas de Baal estavam mortos, né? Ele pensava que ia acabar com a idolatria em Israel, mas também não ocorreu. E para piorar, irmãos, ele pensava que tinha acabado de uma vez por todas com o culto de Baal, mas não tinha acabado com o culto de Baal. Então, ele começa a expor a Deus as suas queixas. Rapaz, eu sempre fui zeloso pela obra do Senhor. Eu sempre procurei fazer o meu ministério de profeta com zelo, mas não se viu, porque parece que as coisas não vão mudar aqui em Israel. Isso na mentalidade dele, né? Eu estou aqui conjecturando, entrando na mentalidade de Elias. Ele via a infidelidade do povo a Deus, e quando ele olhava para o povo todo infiel a Deus, mesmo depois de tudo que aconteceu, ele disse: rapaz, eu fiquei só tem eu aqui. Porque o povo continua infiel, o povo continua sem adorar a Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos, e Deus sabe também honrar o trabalho dos seus servos. E aí, irmãos, nessa concepção de Elias, irmãos, ele estava pensando que tinha trabalhado em vão. Mas Deus responde, irmãos, ao nosso cansaço, ao nosso sofrimento, às nossas lutas, irmãos, nos dando um novo sentido para a vida, irmãos. E aí, irmãos, Deus estava dizendo para ele o seguinte: ô Elias, você está pensando que você trabalhou em vão? Rapaz, fique sabendo que em Israel ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram, né, a Baal e nem o beijaram. Deus está querendo dizer aqui para Elias, irmãos: Elias, o seu trabalho deu fruto. O seu trabalho de profeta deu fruto. A sua mensagem foi aceita. Ainda tem 7.000 que são fiéis a mim, por causa do seu trabalho profético. Aí Deus está dizendo para Elias, irmãos, né, que o que ele fez frutificou, não foi à toa, não foi em vão. Porque às vezes, irmãos, a gente não vê o fruto do nosso trabalho. Porque às vezes a gente nem sabe, irmãos, mas o nosso trabalho está frutificando. Amém, irmãos? Vejam bem, irmãos, nesses últimos tempos, eu tenho ouvido alguns depoimentos, irmãos, do meu ministério pastoral, que eu nem passava pela minha cabeça. É como se Deus também estivesse falando ao meu coração que o meu ministério, irmãos, desde que Ele me levantou, tem dado frutos, irmãos, embora muitas das vezes eu não veja, ou não saiba, ou não conheça. Agora, recentemente, irmão, antes dos nossos irmãos Jader e a Fernanda ir embora para Portugal, eles foram na minha casa, né? Pediram a bênção, conversamos, e eles falaram para mim algo muito interessante que me marcou muito, né? Eu não sabia ou não me lembrava. E eles falaram o seguinte: pastor, embora a gente vá para longe, vocês sempre vão continuar sendo nossos pastores. Porque a gente conhece a trajetória de vocês, pastor Flávio, irmã Rosinha, o quantas as vezes vocês chegaram na hora certa nas nossas vidas. O pastor se lembra daquela vez que Deus usou o pastor, que o pastor trabalhava na Vicunha, o pastor estava na hora do almoço, nem passava pela minha cabeça, não me lembrava disso nunca. Estou falando para os irmãos porque ela me falou na presença do esposo dela lá, do Jader. E o pastor estava na hora do almoço, deitado, depois do almoço. Eu botava lá um papelão, né, irmãos? E me deitava lá depois do almoço. Coisas de peão. Estava lá. E aí, irmãos, Deus me incomodou de ligar para eles. E eu fui e liguei. Meus irmãos, está tudo bem com vocês? E eu não sabia do que estava ocorrendo, irmão. E a Fernanda, irmãos, ela estava deitada no chão, já entregue, porque ela estava com uma depressão profunda.
E eu não sabia. Porque na época eles estavam congregando já lá no setor H. Mas Deus me incomodou de ligar para ela. E o que foi que eu fiz na hora? Eles falaram que não estava muito bem. Eu orei no telefone, irmãos, por ela. Orei. E ali, irmãos, ela foi curada daquilo que ela estava vivendo. Porque Deus falou no meu coração, eu atendi a voz de Deus e Deus operou na vida dela. Mas eu nem sabia disso, nem me lembrava, né? Como foi o caso agora, que eu até dei testemunho aqui quinta-feira, que uma irmã depois do culto lá no setor H me procurou. Pastor, se lembra de mim? Eu, não, porque um dia eu estava num culto, o pastor pregou e orou, e começou a esquentar meus pés, e na época eu era nova convertido, eu não sabia, e eu estava sendo batizado pelo Espírito Santo e não sabia, na época eu não tinha conhecimento, eu era o pastor, estava orando. E eu, não me lembro não, irmã. Mas é assim, irmãos, Deus usa nossas vidas para a glória dele, e às vezes a gente não sabe, irmãos, e às vezes a gente acha que o nosso ministério é infrutífero. As nossas vidas é infrutífera. Eu não falo só ministerialmente não, irmãos. Quantas coisas você já fez que às vezes você nem sabe que alcançou outras pessoas, que abençoou a vida de outras pessoas. É ou não é, irmãos? E aí, irmãos, Deus chega para Elias, irmãos, aqui, porque ele vai dar um novo sentido ao ministério de Elias. Ei, rapaz, você não é inútil, não. Ainda tem 7.000 pessoas, você é útil, né? Deus, a seu tempo, irmão, de alguma forma, mostrará que a sua vida não é inútil. A sua vida não é inútil. O seu trabalho não é inútil. Tudo que você faz nessa vida, irmão, de alguma maneira, você está semeando lá na frente, embora você não saiba, um dia você vai saber que você abençoou a vida de alguém, mesmo sem saber. Essa é a primeira forma. E a segunda forma, irmãos, que Deus responde para dar um sentido à nossa vida, quando a gente está assim, é nos dando novas missões. E é o que Deus faz. Agora, recentemente, eu fui para a reunião dos pastores. Aí, no final da pregação, o pastor estava orando, né, lá na igreja. Um dos pastores chegou para mim e ele botou a mão no meu coração e profetizou: olha, pastor, fique atento, porque Deus vai te trazer algumas diretrizes novas para o teu ministério. Né? Algumas coisas Deus já falou no meu coração, outras não. Né? Algumas coisas eu já estou vendo que eu preciso mudar na minha vida, no meu ministério. Mas Deus, ele faz assim, ele nos dá um novo direcionamento, novos desafios, novas missões. Elias já havia trabalhado muito pelo Senhor, mas Deus ainda não tinha aposentado ele, não, irmãos. Inclusive, a mensagem de Deus, olha, te prepara que a caminhada é longa. Você que está cansado, pensando em parar, desistir, quero dizer uma coisa para você, a caminhada é longa. Deus não te aposentou ainda não, viu? Eu posso dizer que a Vicunha já me aposentou, mas Deus não. Né? Deus ainda não me aposentou. Deus ainda tinha mais para Elias. Quando tudo parecia estar no fim para Elias, Deus faz algo muito importante para Elias e para nós. Ele faz um desafio para Elias. Primeiro Deus fala a Elias: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Se você está no lugar errado, meu irmão, se você está cansado, você tem que voltar pelo mesmo caminho. Começa a buscar na tua mente qual é o caminho que você está correndo, que está te levando a você se sobrecarregar, ficar cansado, desanimado. Volta pelo mesmo caminho. Deus falou que ele tinha que voltar, olha aqui, pelo caminho de Damasco, pelo deserto. Você vai voltar pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. E aí, irmãos, reassuma a sua vida. Reassuma a sua vida. Volte pelo mesmo caminho e reassuma a sua vida. Né? E veja os desafios que Deus tem para você. Não é outro caminho, não. Não é atalho. É voltar pelo mesmo caminho.
E aí veja os desafios que Deus deu a Elias, e eu já vou quase encerrar aqui, e vou pegar a ministração da diaconisa Esther, no final aqui do louvor. E que você receba, porque Deus está confirmando aqui esta noite. Olha os desafios que Deus entregou a Elias. Primeiro, ele tinha que ungir Hazael, que é o rei sobre a Síria. Olha o desafio. O que ele estava querendo dizer é que Deus tinha para Elias ainda uma unção, porque ele era rei da Síria. Isso tem a ver com o mundo. A unção que Elias tinha ainda ia se operar no meio do mundo, fora da igreja, fora do povo de Deus. Então Deus, Ele quer nos dar essa missão, irmão, de uma unção nova nas nossas vidas, para a gente operar aí fora. Aí Ele vai e diz que também Ele ia ungir Jeú, o rei sobre Israel. E isso fala de uma unção nova sobre a vida dele, o ministério dele para a igreja, para o povo de Deus. Olha aí, Deus diz, olha, tenho 3 unções para você aqui ainda. Um novo ministério para você, um novo direcionamento. Uma unção para você operar no meio do mundo, uma unção para você operar na igreja, e ainda tinha que ungir Eliseu, o profeta que ia suceder ele. Elias, eu também vou derramar sobre você uma unção que sobre dons espirituais, sobre dons e ministério, porque você vai ungir Eliseu com o dom de profeta. Então Elias, que estava acabado ministerialmente, estava desistindo, não tinha mais nada, Deus disse, olha, eu tenho 3 unções novas para você. Ainda vou te usar no mundo, ainda vou te usar no meu povo, e ainda vou te usar nos dons e ministérios para o meu povo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, Deus tinha essas 3 missões para Elias. E ele ia cumprir essa tarefa ainda. Não tinha chegado o fim do ministério dele. Ele estava cansado, mas Deus ia renovar a vida dele. Porque o que a Esther falou aqui, que a gente tinha que transbordar, é isso. Deus ia encher novamente ele, para ele transbordar com unção sobre esses 3 aspectos que eu acabei de falar. E não foi em vão, irmãos. E Deus ainda tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Se você está cansado, está desanimado, está desmotivado, eu quero te dizer esta noite que Deus tem muitas coisas para fazer através da tua vida ainda, e ainda não chegou o fim. Ainda não chegou a hora de parar. Deus tem grande desafio para você. O mundo, a igreja e a obra de Deus precisa da unção de Deus e a unção que Deus tem dado às nossas vidas. Se você é um servo do Senhor, aprenda o valor que Deus dá para a sua vida, mesmo que você seja perseguido, caluniado, mesmo que você esteja cansado, Deus dá valor à sua vida. Deus, esta noite, meus irmãos, Ele quer dar um novo sentido para a sua vida. Ele quer dar um novo sentido para a sua vida. Como Ele fez com Elias. Como Ele operou na vida do Elias. Ele está dizendo, se levanta debaixo desse zimbro, porque a caminhada ainda é longa. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus vai te encontrar onde quer que você esteja. Deus vai falar do jeito que Ele quer. E Deus vai continuar te dando um sentido para a tua vida, para que você não pare jamais, até o grandioso dia que Ele vier nos buscar. Se você está cansado, perseguido como Elias, se você pensa que a sua vida não tem mais sentido, saiba que isso é um engano. Deus, Ele tem a resposta que você precisa esta noite. Deus, irmãos, Ele vai ao teu encontro, onde você estiver. E Ele vai falar ao teu coração esta noite, já tem falado desde o começo. E Ele vai dar um novo sentido para a sua caminhada esta noite. Porque Deus é Deus. Deus, Ele conhece das mais íntimas entranhas nossas. E esta noite, Deus vai operar nas nossas vidas. E se você está precisando de um novo sentido para a tua vida, uma unção nova,
esta é a noite. Fica em pé, em nome de Jesus, glorificando ao Senhor, porque Ele vai derramar unção nova na tua vida esta noite.